mais próxima impulsionava Sarah a uma luta pela sobrevivência, sozinha, contra uma entidade e sua recém-adquirida proxy. A revelação do plano de Emily congelou o sangue de Sarah nas veias. Não havia tempo para processar a magnitude da traição. A sobrevivência era a única prioridade. Com o coração martelando no peito, ela deslizou para fora do quarto de Emily, cada rangido do assoalho parecendo um trovão em seus ouvidos. A casa dos pais de Emily, antes um refúgio acolhedor, transformara-se em uma armadilha mortal. Sarah sabia que não podia ficar ali nem um minuto a mais. Ela precisava fugir desesperadamente antes que Emily, ou o que restava dela, executasse o plano macabro. A noite era escura e fria quando Sarah se esgueirou para fora da casa, o ar cortando sua pele como lâminas. Ela não tinha um destino, apenas a necessidade urgente de se afastar. Correu sem rumo pelas ruas desertas do subúrbio, a respiração ofegante, o medo corroendo cada fibra de seu ser. Cada sombra parecia se estender, cada ruído distante soava como passos a persegui-la. Virou uma esquina e por um instante hesitou. Devia ir para casa? Não, seus pais não entenderiam. E Emily sabia onde ela morava. A perseguição não demorou a começar. Sarah ouviu o som de passos apressados atrás dela, um ritmo diferente do seu próprio. Virou-se, o pânico apertando sua garganta, e viu uma silhueta familiar na escuridão. Era Emily, mas não a Emily que ela conhecia. A figura movia-se com uma frieza assustadora, uma determinação implacável que não pertencia à sua amiga. Os olhos de Sarah se arregalaram. Emily estava completamente sob o controle do Slenderman. E agora, ela era a caçadora. Sarah correu mais rápido, seus pulmões queimando, as pernas doendo. A perseguição a levou para a floresta, nos arredores da cidade, um lugar que antes era palco de suas brincadeiras de infância, agora transformado em um labirinto de terror. As árvores altas e retorcidas pareciam observá-la, seus galhos como dedos esqueléticos apontando o caminho. O Slenderman não se manifestava diretamente, mas sua presença era inegável. Era como se a floresta inteira estivesse viva com a sua influência, manipulando os sons e as sombras para intensificar o medo de Sarah. Ela ouvia sussurros indistintos no vento, via vultos rápidos na periferia de sua visão, e a cada passo sentia o ar se tornar mais pesado, mais opressivo. Em meio ao terror, flashes de memória invadiam a mente de Sarah. Risadas compartilhadas, segredos sussurrados sob as estrelas, promessas de amizade eterna. A dor da traição se misturava à tristeza de perder sua amiga, e a urgência de salvá-la, mesmo que parecesse impossível, reacendia-se. Emily, com seus olhos vazios e seu semblante pétreo, era apenas uma marionete. A verdadeira Emily estava presa em algum lugar, e Sarah sentia que, de alguma forma, precisava alcançá-la. Enquanto Sarah corria por uma rua secundária, iluminada apenas por postes falhos, uma figura emergiu das sombras de um beco. Era um homem de meia-idade, com uma barba por fazer e olhos cansados, mas alertas. Ele a puxou para a escuridão, tapando sua boca. Ele está perto, ele sussurrou, sua voz rouca. Eu sei sobre ele. Eu estudei a entidade por anos. Ele entregou a Sarah um mapa rudimentar, desenhado à mão, com anotações e símbolos estranhos. Este lugar é um ponto focal, onde os sacrifícios acontecem. Talvez você encontre uma resposta lá, ou um fim. Antes que Sarah pudesse reagir, um longo tentáculo escuro, parecendo brotar da própria escuridão, envolveu o homem e o arrastou para dentro do beco, sem deixar um único grito escapar. A única coisa que restou foi o mapa,
amassado em sua mão trêmula. A ajuda foi breve, mas crucial. Sarah sabia que o homem havia se sacrificado por ela, e a culpa pesou em seu coração. Mas não havia tempo para lamentar. O mapa indicava um local nos limites da cidade, um lugar que ela reconheceu vagamente de histórias urbanas de terror. Um antigo e decrépito sanatório abandonado. Uma construção imponente e sombria, que há décadas era palco de lendas locais sobre aparições e mistérios. Era um lugar de sacrifícios passados, como o homem havia dito. O Slender Man a estava guiando para lá, ou ela estava sendo atraída por uma última esperança. Sarah apertou o mapa em sua mão, seu destino agora traçado, sua fuga desesperada, a levando para o epicentro do terror. O mapa, agora amassado em sua mão trêmula, era o seu único guia. Sarah correu, impulsionada por uma mistura de desespero e uma estranha determinação, para os limites da cidade. A cada passo, o ar ficava mais denso, impregnado com um cheiro de mofo e decadência. A paisagem urbana foi lentamente cedendo lugar a uma vegetação rasteira e árvores esqueléticas que pareciam se contorcer em agonia sob o céu cinzento. Finalmente, ela o avistou. O antigo sanatório abandonado. Era uma estrutura massiva, de pedra escura e janelas quebradas que se assemelhavam a órbitas vazias de um crânio gigante. Era selvagem, cobria as paredes, como veias negras pulsando em um corpo morto. Símbolos estranhos, grotescos e familiares dos fóruns que ela e Emily haviam frequentado estavam pichados nas paredes, alguns já desbotados pelo tempo, outros parecendo ter sido desenhados recentemente. Uma sensação de pavor gelou Sarah até os ossos, mas ela sabia que não havia como voltar. A entrada principal, um arco gótico em ruínas, parecia um portal para um outro mundo. Um mundo onde a lógica e a razão não tinham lugar. Com o coração martelando no peito, Sarah atravessou o limiar, o som de seus próprios passos ecoando nos corredores vazios e escuros. O interior era ainda mais sombrio do que o exterior. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo farfalhar do vento, através das janelas quebradas e pelo gotejar constante de água em algum lugar distante. Ela avançou cautelosamente, sua visão se ajustando à penumbra, até que chegou a uma grande sala circular, no centro do sanatório. E lá, esperando por ela, estava Emily. Emily estava parada no centro da sala, sob um feixe de luz tênue que filtrava por uma clarabóia quebrada. Seus olhos estavam vidrados, desprovidos de qualquer brilho de vida, e um sorriso cruel e antinatural brincava em seus lábios. Ela vestia um vestido branco sujo, que antes fora de uma paciente, e seus cabelos estavam emaranhados e desgrenhados. Ao seu redor, no chão empoeirado, havia mais símbolos, desenhados com o que parecia ser um líquido escuro e coagulado. Sarah sentiu o estômago embrulhar. Emily não estava apenas esperando. Ela estava preparando o ritual. Emily, Sarah sussurrou, a voz embargada pela dor e pelo medo. Emily não respondeu diretamente. Em vez disso, sua cabeça se inclinou lentamente para o lado, como se estivesse ouvindo algo que Sarah não podia. E então, o ar na sala começou a se distorcer. As sombras nas paredes alongaram-se e dançaram, e uma figura alta e esguia começou a emergir do mais profundo canto da sala. Não era uma ilusão, nem uma visão rápida. Era o Slender Man, em sua forma mais completa e aterrorizante. Ele era imponente, mais alto do que qualquer ser humano. Seus membros anormalmente longos e finos. A ausência de feições em seu rosto era mais perturbadora do que qualquer máscara de terror. Um vácuo que absorvia toda a luz e esperança. Tentáculos negros e brilhantes brotavam de suas costas, ondulando suavemente no ar,
como serpentes famintas. O ar na sala tornou-se gelado e Sarah sentiu uma pressão esmagadora em sua mente, como se 1000 vozes estivessem sussurrando em uníssono. Emily, por favor, Sarah implorou, ignorando a entidade. Sou eu, Sarah. Lembre-se de nós. Lembre-se de todas as nossas risadas, dos nossos segredos. Ela tentou se aproximar, mas o Slender Man estendeu um de seus tentáculos, que se ergueu como uma barreira, impedindo seu avanço. O olhar de Emily permaneceu vazio, mas Sarah viu uma pequena contração em seu lábio, um tremor quase imperceptível. O Slender Man parecia impaciente. Sua presença opressora intensificou-se, e ele gesticulou em direção a Sarah com um de seus braços longos e sem falhas, como se ordenando a Emily que agisse. Emily, como uma marionete, começou a se mover. Ela pegou uma faca cerimonial que estava no chão, a lâmina escura e polida, e deu um passo em direção a Sarah, os olhos fixos nela, sem um pingo de emoção. Emily, pare! Por favor! Sarah gritou, o desespero tomando conta. Não faça isso! Eu te amo, Emily. Somos melhores amigas. As palavras, carregadas de toda a emoção e história que elas compartilhavam, pareciam perfurar a névoa que envolvia a mente de Emily. Por um breve, mas precioso momento, o sorriso cruel desapareceu de seus lábios e seus olhos vidrados piscaram, como se estivessem tentando focar. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto sujo. Foi uma faísca, um vislumbre da Emily que Sarah conhecia, lutando contra o controle. O Slender Man pareceu irritado, sua aura escura pulsando com mais intensidade. Ele emitiu um som gutural, sem boca, que ressoou na mente de Sarah como um grito de 1000 almas atormentadas. A pressão psíquica era quase insuportável, e Sarah caiu de joelhos, as mãos apertando as têmporas. A entidade estava tentando reafirmar seu controle, mas aquela pequena lágrima, aquele piscar de olhos, havia dado a Sarah uma ponta de esperança. Ela precisava fazer uma escolha impossível. Lutar para salvar a Emily que ela amava, ou salvar a si mesma da morte certa. A escolha, embora parecesse impossível, foi feita no instante em que Sarah viu aquela lágrima. Não havia dúvida. Ela não abandonaria Emily. Não depois de tudo que passaram. Não depois de ver um lampejo da amiga ali, presa em sua própria mente. Com uma força que ela não sabia que possuía, Sarah se levantou, ignorando a dor lancinante em sua cabeça e o terror que gelava suas veias. Não! Você não vai levá-la! Sarah gritou, sua voz tremendo, mas carregada de uma determinação feroz. Ela avançou em direção a Emily, passando pelo tentáculo que o Slender Man havia usado como barreira. A entidade pareceu surpresa, talvez irritada por sua audácia. Seus tentáculos se agitaram com mais violência e a pressão psíquica se intensificou, mas Sarah manteve o foco em Emily. Ela agarrou os braços de Emily, que ainda segurava a faca cerimonial, e olhou profundamente nos olhos dela. Emily, por favor, lute. Lembre-se do nosso pacto, não aquele com ele, mas o nosso. O pacto de sermos amigas para sempre, de enfrentar tudo juntas. As palavras jorraram de Sarah, carregadas de amor, de dor, de memórias. Ela falou sobre a primeira vez que se conheceram na escola, sobre as noites de pijama, sobre os segredos compartilhados, sobre os sonhos que tinham juntas. Cada palavra era uma flecha, visando o coração da Emily que estava presa. A faca nas mãos de Emily tremeu. Seus olhos, antes vazios, começaram a mostrar uma luta interna, uma batalha silenciosa travada nas profundezas de sua mente. O sorriso cruel se contorceu em uma careta de dor. O Slender Man, visivelmente perturbado por aquela resistência, emitiu um som que fez o sanatório inteiro tremer.
uma vibração que parecia querer desintegrar Sarah e Emily. Ele estendeu vários tentáculos em direção a elas, como garras prontas para esmagar. Mas Sarah não cedeu. Ela abraçou Emily com toda a força, como se quisesse protegê-la do mundo, da entidade, de si mesma. Você é mais forte que ele, Emily. Eu sei que é. Lute. E então, algo se quebrou. Não era o vidro das janelas, nem a pedra das paredes, mas a barreira que prendia Emily. Com um grito gutural, Emily largou a faca, que caiu com um tilintar no chão, e desabou nos braços de Sarah, seu corpo convulsionando. A aura escura que a envolvia pareceu se dissipar, como fumaça ao vento. O Slender Man recuou, seus tentáculos retraindo-se lentamente. Ele não estava derrotado, Sarah sabia, mas repelido. A união, o amor, a determinação de Sarah haviam criado uma barreira que a entidade não podia transpor. Com um último olhar fixo em Sarah, um olhar que não continha ódio, mas uma promessa silenciosa de retorno, o Slender Man se dissolveu nas sombras, deixando para trás apenas o frio e o cheiro de decadência. Emily estava fraca, exausta, suas memórias fragmentadas como cacos de vidro. Ela não se lembrava de grande parte do que havia acontecido sob o controle da entidade, mas a essência dela, a Emily que Sarah conhecia, estava de volta. Sarah a levou para fora do sanatório, as duas cambaleando sob o peso de suas experiências. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas elas sabiam que nunca mais seriam as mesmas. Os dias que se seguiram foram difíceis. Emily passou por um longo período de recuperação, física e mental. Os pais de Emily ficaram aliviados por tê-la de volta, mas confusos com o que havia acontecido. Sarah contou uma versão atenuada dos eventos, protegendo Emily e a si mesma da incredulidade e do julgamento. A amizade delas havia sido testada de uma forma brutal, mas também havia sido fortalecida. Elas se reconectaram, mas as cicatrizes permaneciam, um lembrete constante do terror que enfrentaram. A vida tentou voltar ao normal, mas o medo e a sombra do Slender Man nunca realmente as abandonaram. Elas aprenderam a viver com a sensação de que estavam sendo observadas, com os sussurros no vento que pareciam carregar seu nome. A lição foi dura. Nunca subestimar o poder das lendas e da curiosidade. O mundo era mais complexo e sombrio do que elas imaginavam. Anos se passaram. Sarah e Emily seguiram caminhos diferentes, mas a amizade permaneceu. Um laço forjado no inferno. Uma noite, Sarah estava em casa, lendo um livro, quando sentiu um arrepio na espinha. Ela olhou para a janela e, por uma fração de segundo, jurou ter visto uma figura alta e esguia na periferia de sua visão, antes que a escuridão a engolisse. Um sussurro no vento pareceu carregar uma promessa silenciosa. O Slender Man nunca realmente se foi. Ele estava apenas esperando.